O primeiro erro se refere a menosprezar o seu concorrente. Quando eu digo menosprezar, não estou dizendo que você não deve falar dos pontos fracos, dos pontos negativos do seu cliente. É lógico que você tem que saber a forma de fazer para que você não se torne antiético. Você tem que mostrar, tem que apresentar para o seu cliente, mas nunca menosprezar o seu concorrente. Aí sim, isso é antiético. Erro número 2. Prepare-se minimamente para a reunião. É o que a gente vem falando desde o primeiro passo, da primeira etapa do nosso modelo. Se preparar, conhecer o mercado, né? E no mínimo, chegar pontualmente, né, no local. Se preparar com um vestuário adequado, porque você sabe qual vestuário que é mais adequado, porque você fez toda uma caracterização, uma pesquisa. Então não vá despreparado para uma reunião. Se você não conseguiu se preparar, remarque a reunião, ligue dizendo que não pode por um motivo ou outro, se planeje novamente, se pesquise tudo que você precisa saber daquele cliente e aí sim marque a reunião e compareça. Terceiro erro é quando você faz uma negociação com a pessoa errada. Como isso? Faz a negociação com a pessoa errada. Fazer a negociação com quem não decide. Quando você vai para a reunião, fazer uma reunião, é lógico que muitas vezes você não consegue tratar com o dono dos bois, aquele que decide, mas muitas vezes é possível você tentar marcar uma reunião com aquela pessoa ou com um grupo de pessoas que contém uma família, que quem decide é o marido ou quem decide é a esposa. Essa pessoa tem que estar presente na reunião. Quando ela não está, quando aquele influenciador ou aquele tomador de decisão não está presente, você trata com uma pessoa que você sabe que não desenrola nada, não fecha nenhum negócio, aí o sucesso da sua negociação vai por água abaixo. Erro número 4. Pressa e impaciência com o tempo de raciocínio do comprador. Lembre-se, a maioria das vezes o comprador, né, do seu serviço, o contratante, não é engenheiro, não é arquiteto. Não adianta você querer, né, que ele pense, que ele articule, que ele desenvolva um raciocínio tão rápido. Você já vem preparado, veja bem, você vem preparado com pesquisas, com planejamento e sabe tudo que vai falar. Geralmente o cliente não, ele chegou ali, você chegou de uma hora para outra, apesar de ele ter feito alguma pesquisa, mas ele não entende, ele não tem a capacidade de raciocínio que você tem. Então tenha paciência, apresente os argumentos, pergunte se ficou claro, se não ficou, não seja impaciente querendo fechar o serviço, o projeto, né, de uma hora para outra. Siga os passos daquele que eu comentei com vocês sobre a negociação, sobre criar empatia, apresentar todos os argumentos para o cliente, depois gerar os argumentos para as possíveis objeções, só daí então ofereça o fechamento. Mas lembre-se, não esqueça de tentar fechar o negócio no dia da sua reunião. O erro número 5, não reconhecer as necessidades e ideias do cliente. Muitas vezes o pessoal, né, fala, poxa, mas você quer esse tipo de ambiente, com esse tamanho, com essa altura. Você não sabe muitas vezes a necessidade do cliente, você não sabe reconhecer as necessidades do cliente. E isso é ruim, porque você tem que entender, o desafio do engenheiro, do arquiteto, é transcrever, identificar essas características, essas ideias, essas necessidades e converter para um projeto, para uma solução. Um exemplo clássico é um cliente que uma vez me procurou para fazer o projeto e solicitou uma tomada de frente ao vaso sanitário. Depois eu não entendi na hora, mas também não contestei. Fiquei a pensar, depois eu verifiquei que ele queria a tomada para colocar o celular para carregar bem de frente ao vaso. Ok? Então, um erro muito comum que acontece é você não saber identificar as ideias e necessidades do seu cliente.